Bom, pessoal, vamos seguir agora com o vídeo de sistema tegumentar. O sistema tegumentar é um conjunto de órgãos, né? Na verdade, o principal órgão que a gente tem é a pele, que é o chamado tegumento, certo? E essa pele é junto com os seus anexos. Então, o sistema tegumentar vai ser composto por pele mais anexos. E o que são anexos? São as estruturas que estão imersas na pele que fazem parte da função da pele, que é a proteção, a termorregulação, certo? A produção de secreções. Então, que estruturas são essas? Que anexos são esses? Os pelos, as glândulas sebáceas e sudoríparas, certo? Algumas outras estruturas e células especiais, corpúsculos nervosos, vasos. Então, vamos começar estudando a pele com as suas camadas, né? Então, quais são as camadas da pele, certo? A gente tem pele em si, é epiderme e derme, certo? O que se chama de hipoderme não faz parte histologicamente da pele. Por isso que atualmente a tendência é se chamar de tecido celular subcutâneo, porque está abaixo da pele. Não faz parte em si da pele mesmo. A pele é a epiderme com a derme, certo? E o que seria a epiderme? A epiderme é o tecido epitelial, certo? Que reveste mais externamente com todas as suas camadas de células que a gente vai ver com calma. E a derme é o tecido conjuntivo, como sempre, um tecido conjuntivo vem abaixo do epitélio ali, com todas essas estruturas de anexas que a gente viu que vão estar aqui na derme, certo? Então, o epiderme, a princípio, não tem anexos. Os anexos que a gente falou, as glândulas, os pelos, estão lá na derme. Algumas emergem ductos ou emergem para fora da epiderme, porém a origem delas é na derme, certo? Então, vamos estudar uma a uma delas. Então, começando com os tipos de pele, né? A gente tem pele grossa e pele fina. Pele grossa é a pele encontrada na palma da mão, planta dos pés. É uma pele que vai ser composta de epiderme, de derme, porém, nessa pele grossa, de anexo da derme, a gente só vai encontrar glândula sudorípara. A gente não encontra glândula sebácea, não encontra pelo, que são características da pele fina, que é o restante do nosso corpo todo. Então, tirando palma das mãos, planta dos pés, é só olhar, né? A gente não tem pelo na palma da mão, a gente não libera sebo na palma da mão nem planta do pé. No restante do corpo, a gente é pele fina porque a gente tem pelo, tem glândula sebácea, sudorípara, certo? Porque pele grossa só tem glândula sudorípara na derme. Mas antes de falar desses detalhes, vamos ver uma visão geral da pele grossa. Então, porque a gente caracteriza essa pele grossa assim, né? Porque a camada da epiderme final, que a gente vai ver já já o nome, ela tem uma espessa camada de queratina. Então, é rica em queratina a camada final da epiderme, que a gente vai ver já já o nome, certo? Então, vamos aprender a dividir a pele grossa ou a pele fina, qualquer uma que vier. Como é que a gente divide? A gente tem a epiderme, essa primeira região, ó, características do tecido epitelial. Ausência de substância intercelular. É basicamente célula, certo? A gente não tem matriz, não tem fibras colágenas, como a gente encontra aqui na nossa derme, que é um tecido conjuntivo, ó, rico em substância intercelular, de matriz, de vasos, certo? Fibroblastos, fibrossos, a gente vai ver já já. E estaria aqui a hipoderme, que histologicamente não faz parte da pele, mas vem lá abaixo, ó, o tecido adiposo, né? Aquela camada de tecido celular subcutâneo, que a gente vai dar uma estudada também logo logo. Então vamos começar entendendo a epiderme, certo? Preste atenção a partir de agora, porque tudo que eu falar de epiderme aqui na pele grossa é a mesma coisa da epiderme da pele fina, certo? A diferença é a espessura da camada córnea, a camada final que a gente vai ver. Mas vamos aprender de agora, porque na pele grossa a gente tem essa epiderme, por ser mais grossa, né? Então os estratozinhos da epiderme ficam todos bem delimitados, é mais fácil de entender do que na pele fina, que é tudo muito próximo. Então, como é que é composta essa epiderme? Então, essas células amarelas que a gente está vendo aqui, todas são queratinócitos. São chamados assim, mas nada mais são do que células epiteliais de revestimento, formando um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Lembra que até agora a gente viu alguns estratificados, pavimentosos, não queratinizados. Vocês viram em esôfago, viram em vagina, são as mucosas úmidas, né? Porém, pele é o único tecido que é queratinizado, porque a gente vai encontrar uma queratina por fora dessas células, matando essas células. Então,
para a gente entender, não só decorar, né, o nome dos estratos e entender o porquê, como é que funciona. Daqui do extrato basal, ó, essa primeira camadazinha de células cúbicas, que uma, duas camadas de células cúbicas, né, estão mitoticamente ativas, toda hora ali se proliferando, e elas vão ganhando tamanho, vão se espessando e formando prolongamentos. Esses prolongamentos que elas aumentam seu citoplasma e ganham tamanho, formam o extrato espinhoso. É o maior extrato ou maior camada da epiderme, certo? É a mais espessa. Elas vão ganhando tamanho, certo? São os queratinócitos. A partir daí, as células ainda vivas, mitoticamente ativas, começam a produzir a queratina, certo? Essa queratina vai ficar armazenada em grânulos de queratoialina, certo? E esses grânulos começam a impregnar o citoplasma, formando o extrato granuloso. Então, o extrato granuloso é aquele extrato, ó, cheio de pontinhos, cheio de grânulos, é o extrato mais escuro, certo? Que são os grânulos lamelares de queratina, grânulos de queratina, de queratoialina, beleza? E a partir daí, as células começam a morrer. A função da queratina é matar essas células para que elas continuem se proliferando, e por isso que a pele, né, é um órgão em constante renovação. E a renovação é isso aqui, ó. São os queratinócitos da camada basal, vão acumulando queratina ao longo dos estratos até morrerem, se descamarem, e a pele está sempre se renovando. Então, após o extrato granuloso, vem o extrato córneo, né? Mas na pele grossa, especificamente, o que não existe na pele fina, existe ainda um extrato lúcido, que a gente vai ver como é, ainda é um resquício final, a gente ainda encontra núcleo ali, certo? Mas a célula já está basicamente morta. Porque no extrato córneo é basicamente a célula morta, sem núcleo, sem citoplasma funcionante, já se descamando aqui, ó, se desprendendo, certo? Da própria epiderme. Beleza? Então são células mortas cheias de queratina impregnada. Então essa estratificação, que vai seguir de uma pele nova até uma pele antiga, é a fisiologia da epiderme. Então vamos conhecer como é que funciona na lâmina, né? Que é o mais importante e sempre cai para vocês. Então vamos lá, ó. De mais próximo da derme para o final da lâmina, né? Da camada basal, bem bonitinho, ó. A gente vai ver uma visão geral, depois eu vou aproximar de um por um. Camada basal, como é que eu sei, ó? Essas células cúbicas, né? Lá de baixo, uma, duas camadas de células cúbicas, e aí, ó, forma o extrato mais espesso da epiderme, que é a camada espinhosa. Qualquer célulazinha dessa aqui entre a camada basal e essa linha mais escura, mais roxa, que é a camada granulosa, é a camada espinhosa. Porque depois dela, ó, essa linha roxa bem viva, bem acesa, ou seja, células cheias de grânulos, é a camada granulosa. Fácil também de marcar. Depois dela vem a camada lúcida, que é característica da pele grossa, certo? Porque é onde a gente consegue visualizar. Fica bem branca assim, ó, porque as células começam a morrer, só tem núcleo praticamente, e a camada córnea, que é essa última camada, ó, células já se desprendendo, células mortas, se desprendendo da epiderme, se descamando. Camada córnea, certo? Que aqui na pele grossa, bastante espessa, por isso que é pele grossa. Na pele fina, essa camada córnea vai ser bem fininha, a gente vai ver. Então vamos aproximar e vamos ver de uma a uma, certo? Então, ó, começando agora de fora para dentro. Então, ó, camada córnea, certo? Bem espessa, como eu acabei de mostrar a vocês, ó, células todas mortas, a gente não vê nenhum núcleo, nenhum citoplasma, só células ricas em queratina, bastante espessa. Abaixo dela a camada lúcida, a branquinha, né? Porque depois da camada lúcida vai vir a camada granulosa, essa camadazinha, ó, certo? Mais escura, cheia de grânulos de queratoialina. Camada espinhosa, um monte de núcleo aparecendo, ou seja, até aqui ainda tem células vivas, certo? Para a gente ver os núcleos dos queratinócitos. Então, camada espinhosa ou extrato espinhoso, bem espesso, que está entre a granulosa e a basal. E a basal, ó, bem bonitinho, uma a duas camadas de células cúbicas acolunares ali, ó, um tecido epitelial basicamente simples, cúbico, bem bonitinho, a primeira camada que vem ali na base da epiderme. Então, aprendendo as camadas, a gente agora vai entender um pouquinho das células da epiderme, certo? A gente tem 5 tipos de células na epiderme, certo? Mas a gente vai estudar basicamente o que a gente consegue visualizar, que são os próprios queratinócitos, que são chamados de queratinócitos, porque acumulam queratina, mas nada mais são do que células epiteliais do tecido estratificado pavimentoso. Qualquer célulazinha dessa que a gente marcar aqui, ó, rosinha, essas bolinhas rosas vivas, tudo isso é queratinócito, certo?
Tem outras células de Langerhans, que são células que são fagócitos ali fazendo a defesa, células de Merkel, que são as mecanorreceptoras ali, ligadas ao sistema nervoso periférico, certo? Mas o que a gente consegue ver, além dos queratinócitos aqui, pela coloração de HE, são os melanócitos. Como é que a gente vai visualizar os melanócitos? O que são melanócitos? Melanócitos são células que ficam ali na camada basal, certo? Formando unidades melanodérmicas. O que é isso? Um único melanócito envia vários prolongamentos para dentro da camada espinhosa. Então, um único melanócito consegue suprir vários queratinócitos com seu produto final, que é a melanina. Cuidado com a pegadinha de prova teórica, né, certo? O melanócito não produz melanina, certo? O produto final é a melanina, mas o que ele produz diretamente é a tirosinase. Tirosinase é uma enzima que vai converter a tirosina em melanina. Então, ele produz a tirosinase, a tirosina que vem de outro sistema, fica acumulado, entra no melanócito e fica ali guardada dentro de melanossomas, né, que são vacúolozinhos com tirosina, e aí a tirosinase age na tirosina formando melanina quando ocorre o estímulo solar. Então é assim que a gente produz melanina, certo? O melanócito não produz diretamente melanina constantemente, não. Beleza? Importante isso. E aí, ó, o melanócito, a gente encontra ele aqui na camada basal, lateral, no meio ali de várias células cúbicas da camada basal da epiderme. E seus prolongamentos, claro, vão entrar ali em vários queratinócitos. E aí, como é que a gente visualiza isso na nossa lâmina? Ó? A gente vai ver sempre o melanócito dentro de um halozinho branco. A gente vê o núcleozinho dele roxo dentro de uma bolinha branca, de um halo branco, certo? Que não se cola em HE. Então, ó, pegou a camada basal, um monte de célula cúbica colunar, aqui tá bem mais colunar, ó, bem bonitinho na camada basal. E ali no meio dessa camada basal, no meio dos queratinócitos, a gente encontra essa bolinha branca com o núcleo roxo, a gente está visualizando melanócitos, certo? Claro, caso seja apontado e perguntado que tipo de célula. E qualquer outra célula dessa viva aqui, ó, que a gente encontrar epitelial, ó, com o núcleo aparecendo, qualquer uma dessas aqui são os queratinócitos, beleza? Merkel, Langerhans, a gente não consegue visualizar na nossa prática. Então, olha que legal, mais ou menos, para vocês entenderem uma imagem mais real de um melanócito. A gente tem, ó, várias células cúbicas aqui embaixo, bem bonitinha, formando a camada basal, e um melanócito no meio delas, ó, enviando seus prolongamentos para vários queratinócitos ali do extrato espinhoso, cheio de melanossomos. Esses pontinhos pretos, parecem uns feijões aí, são os melanossomos, né? Rico em tirosina, esperando o estímulo da luz solar, da ultravioleta, para produzir a melanina, quando necessário, e corar a nossa pele. E claro, como a pele, mais uma vez, se renova, né? Os queratinócitos ali ricos em melanina, quando forem morrendo, vai se descamando e a pele vai voltando à coloração normal. Por isso, mais uma vez, corroborando a renovação da pele que a gente tem constantemente, certo? Então, continuando pele grossa, acabamos de ver a epiderme, né? E aqui vamos passar para a derme. Mas antes de chegar lá na derme, olha uma coisa legal, importante, que pode ser cobrado, uma questão morfológica da junção entre a epiderme e a derme, certo? Que a gente chama de aparelho em rede. Por quê? Porque a epiderme se projeta morfologicamente em forma de dedos, assim, ó, que são chamadas papilas. E essas papilas se juntam, se encaixam, parecendo um quebra-cabeça, com as papilas dérmicas. Então, papilas epidérmicas e papilas dérmicas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça e ficam coladas ali com colágeno tipo 4, certo? Um tipo de colágeno que seguram essas papilas, formando esse aparelho em rede. E ali também nesse aparelho em rede passam vasos sanguíneos que vão suprir a epiderme e etc. Por que eu acho legal mostrar isso? Porque quando vocês estiverem pagando dermatologia lá no P8, vocês vão ver que existem doenças, né, que são doenças bolhosas da dermatologia, que vão se formar bolhas exatamente pela perda desse colágeno tipo 4, certo? Então, ocorre um desprendimento da epiderme para a derme e acumula líquido ali. Então, fica só a bolinha que no caso é a pelezinha, que é a epiderme, cheia de líquido, porque houve um desprendimento dessas papilas. Então, só um adendozinho importante, certo? E aí, a gente entrar depois de epiderme, a gente entra na nossa derme, certo? O que é que a gente encontra na nossa derme, né?
tecido conjuntivo. E a gente vai seguir o que a gente já conhece, ó. Todo tecido conjuntivo que vem coladinho aqui, ó, na epiderme, certo? No tecido epitelial, é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, certo? Porque se predominam fibroblastos e fibrócitos. Já um tecido conjuntivo mais profundo, ó, cheio de fibras colágenas, olha as fibras bem espessas, ó. A gente consegue ver fibras colágenas bem densas, certo? Já é um tecido denso não modelado. E é aqui que a gente chama, ó, de derme papilar, exatamente porque estão ali nas papilas, que eu acabei de mostrar. E derme reticular é a derme mais profunda, porque formam-se retículos, ou seja, fibras colágenas bem densas, certo? Chamadas de retículos por isso. Então, papilar porque estão nas papilas. Reticular porque formam retículos, são bem mais profundas, com denso não modelado. A papilar é um tecidozinho frouxo. E o macete é esse. Apareceu aqui, ó. Apareceu um pedacinho, certo? Se tiver um aumento bem grande, né? Então, apareceu a epiderme aqui. Opa, o que vem logo abaixo dela aqui, ó. Esse é o macete, é a derme papilar. Se a gente não está vendo a epiderme, está vendo só uma derme, um tecido conjuntivo cheio de fibra, é uma derme reticular, certo? Denso não modelado. E aí, outra foto para a gente entender de mais ou menos como funciona a derme, ó. Então, o que está amarelinho aqui embaixo, esse tapete amarelo, é a gordura, é a hipoderme. E o que está vermelhinho lá em cima, ó, a gente está vendo, é o tecido epitelial. Bem bonitinho aqui, a célula estratificado pavimentoso, certo? Como a gente já conhece. Então a derme fica entre a epiderme e a hipoderme. É todo esse tecido aqui, ó, o que é cheio de matriz, né, de líquido ali, com várias fibras colágenas, com vários fibroblastos, fibrócitos, certo? Cheio de, ó, vaso sanguíneo, que é azulzinho, que é vaso sanguíneo, vênulas capilares vermelhos ali atrás, tá certo? Células de defesa fazendo a função defensiva ali na derme. Então é o que a gente já conhece, tecido conjuntivo ali, fazendo também, além disso, a nutrição da epiderme. Porque outra característica do tecido epitelial, além de ter ausência de substância intercelular, não sei se vocês lembram, é um tecido avascular, não passa vaso sanguíneo, é tudo condensado. Então eles são nutridos sempre por um tecido frouxo que vem ali abaixo, certo? Então vamos lá. Chegando agora em hipoderme, dando um apêndice hipoderme, né? A gente já viu a derme. Olha que legal, um tecido adiposo, né? Formando aquele panículo adiposo. Tecido adiposo aqui unilocular, se elas ficam brancas porque são adipócitos cheios de gordura e lipídio não cora, né? Então fica tudo branquinho, com gotículas de gordura dentro do citoplasma, entremeados ali com tecido frouxo. E isso é a nossa hipoderme. Pode ser cobrado, né? Porque tem essa lâmina na faculdade. Dentro da hipoderme, a gente pode visualizar aquele corpúsculo de Pacini, ó, como é legal. Ó. É mais ou menos memorizar a imagem, certo? É um corpúsculo nervoso, de células nervosas ligadas sempre a neurônios periféricos, certo? Para fazer a mecanorrecepção de pressão, certo? Na pressão, da propriocepção ali. São estruturas mecanorreceptoras que encontramos nessa lâmina dentro da hipoderme. Beleza? E aí vimos tudo de pele grossa, pele fina vai ser tranquilão, porque é a mesma coisa. A diferença, a gente vai ver, são os anexos, como eu disse, e a espessura da epiderme. Então, ó, olha a diferença, a princípio, né, das espessuras. Né? Olha a finurinha da epiderme, né? Sempre que a epiderme fica bem rosinha, porque não tem matriz, então não tem nada branco nem transparente. Então essa parte mais rosa, mais externa, é sempre a epiderme, certo? Em HE. Então olha a nossa epiderme, bem mais fina em relação à nossa derme, certo? Uma derme bem mais rica, aqui a gente já visualiza um folículo piloso, certo? Glândulas sebáceas ao redor do folículo piloso, então são os anexos que eu disse que só tinha na epiderme, na pele fina, perdão. Então vamos lá estudar de um por um. Então pele fina, a epiderme da pele fina vai ser do mesmo jeito da epiderme da pele grossa, com exceção da presença da camada lúcida que a gente só vai visualizar na pele grossa. Lembra que eu falei? Então o restante do mesmo jeito. Ó. Camada basal, a gente encontra ó, uma camada simples cúbica, mais embaixo ali. Camada espinhosa, um pouquinho mais espessa. Nossa granulosa, ó, cheia de granulozinhos, um roxo mais escuro. E nossa camada córnea, a camada final ali já se desprendendo. Aqui a gente visualiza bem melhor. Ó, a queratina já se desprendendo e, claro, bem fininho. Não tem aquela queratina espessa.
Como eu disse, não é tão fácil, realmente, não é tão delimitado como na pele grossa. Lá é o protótipo das camadas da epiderme para a gente ver. Porque lá é tudo mais espesso. Aqui é pele fina, então é tudo mais fininho. Mas claro, é fácil. Marcou nos grânulozinhos, na linha mais escura é granulosa. Marcou na primeira camada, cúbica colunar, basal. Marcou na mais externa, se desprendendo, córnea. Então é assim que a gente vai aprendendo a tateando, né? Como é que a gente é cobrado na prova prática. Novamente, nosso aparelho em rede, ó, que comunica a nossa derme, que a gente vai ver, com a nossa epiderme, ó, uma papila epidérmica com a papila dérmica do mesmo jeito, certo? E aí a nossa derme, da mesma forma, ó, a gente encontra uma derme papilar, logo embaixo da epiderme ali de tecido frouxo, basicamente a gente nem vê aquelas fibras colágenas densas, a gente só vê uns fibroblastos, um monte de pontinho roxo, certo? Já na nossa derme reticular, ó, olha os retículos, verdadeiros retículos mais profundos, de TCPD denso, não modelado, bem mais profundo em relação à derme papilar, da mesma forma que na pele grossa. E aí o que é que a gente vai encontrar de anexo nessa pele fina, né? Porque na pele grossa a gente só tem glândula sudorípara. Então a gente vai encontrar glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e pelo. Vamos estudar cada um, bem tranquilo também. Glândulas sebáceas são classificadas como glândulas acinosas mucosas. E vocês lembram bem, ácinos são aquelas bolsinhas, né? Então são aquelas bolsas de células que não formam, não tem lumen evidente, não são túbulos. Então é aquele monte de bolsinha desorganizada, aqueles cachos, parecem uns cachozinhos de células, certo? E se são mucosas, a gente tem um citoplasma ou transparentezinho ou um roxo bem clarinho, porque a secreção mucosa é mais clara. Diferente da serosa, que é aquele rosa escuro, certo? Com núcleos periféricos. Então, olha que legal. São ácidos, são bolsas, cachos de célulazinhas com um roxo bem clarinho. Característica de glândula sebácea, certo? Não tem nenhum lumen evidente. Além disso, então, preste atenção, não tem lumen evidente, porque é essa a diferença de glândula para glândula sudorípara, beleza? Outra coisa interessante, assim, que serve como macete, é que as glândulas sebáceas da pele, né? Elas são glândulas acinosas mucosas e desembocam, o ducto delas, né, desembocado no folículo piloso. Então a gente vai sempre encontrar elas aqui, ó, ao redor de um folículozinho piloso, que já eu vou mostrar o que é, mas está aqui ele aqui em cima. Ó. Então elas ficam sempre aqui apontando, todas como se fossem desembocando na base no folículo piloso, certo? Porque diferentemente dessas, as glândulas sudoríparas têm os ductos diretamente desembocados na superfície. Então a gente solta sebo pelo pelo. O pelo é quem fica lubrificado por sebo. Já o suor não. O suor se espalha uniformemente pela pele porque o ducto da glândula sudorípara desemboca externamente no corpo. Certo? Então, mais uma vez, ó, glândulas sebáceas, bem bonitinho, ácidos mucosos formando esses cachinhos, certo? E a gente ainda pode encontrar, rodeando cada porção secretora dessa, as chamadas células mioepiteliais. O que são células mioepiteliais? São células epiteliais pavimentosas com presença de actina e miosina, com um poder de contração. Então elas ficam ali, ó, formando uma espécie de segurança, elas ficam arrodeando em contato ali com as porções secretoras das glândulas. Vai ter tanto na sebácea quanto na sudorípara. Para quê? Para fazer a contração desses ácidos, para fazer a contração da porção secretora para liberar a secreção para os seus ductos. Certo? Então, um papelzinho de contratibilidade. Então, são essas células, ó. Se marcar nesse núcleozinho achatado, pavimentoso, na bordinha das glândulas, é a célula mioepitelial. Beleza? Eu vou mostrar novamente já aqui em glândula sudorípara. Então, olha a glândula sudorípara novamente. Célula mioepitelial, ó. Olha que legal. Ela fica esse núcleozinho achatado, só o tracinho roxo na bordinha das glândulas, certo? E aqui um exemplo já adiantando de glândula sudorípara. Olha a diferença. Glândulas sudoríparas são classificadas como glândulas tubulares. Se elas são glândulas tubulares, elas não formam aqueles cachos. Então se a gente pega um túbulo, como você já sabe, uma caneta ou um canudo, por exemplo, e faz um corte transversal e olha ali de frente, a gente vai ver exatamente isso aqui, ó, um buraco branco no centro, que é o lúmen do túbulo, certo? Então, por serem glândulas tubulares, ó, o macete é esse, presença de lúmen evidente. Além disso, olha que legal, como é um túbulo, então a gente vê o lúmen, né, evidente, e vê um epitélio de revestimento,
Claro, é um túbulozinho de célula epitelial, certo? Então, ó, uns epitéliozinho de revestimento simples cúbico ou simples colunar fazendo o formato do túbulo, beleza? Então, mais uma vez, ó, glândulas sudoríparas aqui, certo? Glândulas simples tubulares enoveladas, é essa a classificação delas. Porque simples, porque cada porção secretora tem um ducto. Enovelada, porque elas se contorcem em torno de si mesmas. Então, a dica é essa, lúmen aparente, lúmen evidente, beleza? E para finalizar os anexos, a gente tem o nosso folículo piloso. Eu peguei aqui um bem legal para a gente ver, porque existe, a gente pegou um ainda com pelo aparecendo ó, no centro do folículo piloso. Então, pelo é uma coisa, folículo piloso é outra. Pelo é a estrutura de queratina ali, que vai ter sua medula no centro, né, do pelo e seu córtex mais externo. E o folículo piloso é a estrutura epitelial e conjuntiva que se forma para produzir e para manter a produção desse pelo. Então, é tudo isso que a gente está vendo até agora, desses anexos, novamente, ó, estão dentro da derme. Então, é uma estrutura histológica para sustentar esse pelo. Existe uma região mais interna, o que tiver em contato mesmo com o pelo ali, é a bainha epitelial, de células epiteliais, todas juntinhas com núcleozinhos aparentes. Já a região mais externa, de células com fibroblastos, mais presença de espaço branco entre as células, que é a matriz, é a bainha conjuntiva, vem depois da bainha epitelial. Então é uma estrutura para sustentar e produzir esse pelo, certo? Então, olha que legal, vou só fazer um adendo aqui, ó. Aparecendo aqui, ó, células tubulares, lumen evidente, que glândula é essa? Glândula sudorípara. Aqui em cima, ó, células acinosa, desembocando, ó, os cachinhos mais mucosos, desembocando direto no folículo piloso, glândulas sebáceas, certo? Então são esses os três anexos. Outra coisa que pode aparecer, além das células miepiteliais, cuidado para não confundir, é o músculo eretor do pelo. Sempre próximo ali, ó, a algum folículo piloso, a gente pode encontrar um pedaço de tecido muscular, certo? É esse tecido muscular chamado de músculo eretor do pelo, que tem a função também de contrair o pelo, na época de um momento de frio, por exemplo, a gente eriçar os pelos automaticamente através da contração do músculo eretor do pelo. Então, é um tecido muscular, então para não confundir com o tecido conjuntivo, é aquele macete de tecido muscular. O tecido muscular é como se eu tivesse pegado um pincel, melado numa tinta rosa e passado um traço, uma mancha assim de tinta de uma vez. Então, um tecido mais compacto. A gente vê uma mancha, além de ser mais escuro, né? Um rosa mais escuro e mais compactozinho em relação ao tecido conjuntivo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Estou à disposição também para qualquer dúvida. Valeu, galera.